Olá a todos, sou o professor Marcos Petrucci e hoje vamos iniciar o nosso curso de Cálculo 4. Nós começamos com a revisão do conceito de integral definido. Considere f uma função contínua definida no intervalo AB da reta, tomando valores reais. Então, dado o número natural n, a gente pode considerar uma partição do intervalo AB em n partes iguais. Digamos que essa partição seja formada pelos pontos x0, que é o A, x1, etc., xn, que é o B. Tá? E cada subintervalo vai ter comprimento, portanto, né, B menos A sobre N. E aí, a gente, escolhendo um ponto arbitrário, x e estrela, em cada um desses subintervalos, nós podemos considerar a soma de Riemann para essa partição, né, que é o valor, a soma de f de x e estrela, o valor da função desses pontos, vezes o comprimento do intervalo. Então, a integral de f de A a B é, por definição, o limite dessas somas de Riemann quando o tamanho da partição vai a zero, que é equivalente a dizer que n vai para mais infinito. Quando você aumenta indefinidamente o número de partições, ou diminui equivalentemente o tamanho das partições, tá bom? Muito bem, se esse limite existir, esse número real aqui é o que a gente chama de integral definida de f no intervalo AB. E aí, a gente recorda, né, que, por exemplo, quando a função f é positiva, essas somas aqui, elas representam, né, as somas das áreas desses pequenos retângulos aqui. Aqui está a nossa partição, foram feitas aqui escolhas de pontos nos intervalos, que determinam as alturas, e aí esse produto é a altura vezes base vezes altura. O produto da base vezes altura é a área desses retângulos. De forma que essa soma seria a soma das áreas desses retângulos, que é uma boa aproximação da área sob o gráfico, que é a integral da função quando a função é maior ou igual que zero. Isso aqui é só para a gente recordar. Então, agora o que a gente quer fazer é estender essa ideia para funções definidas em retângulos do plano, inicialmente. Tá? Então, agora vamos considerar uma função f definida no retângulo do R2, por exemplo, AB vezes CD, tomando valores reais. E vamos supor, inicialmente, que essa função é maior ou igual que zero, como esse desenho aqui. Ok? Bem, então, o gráfico de f é a superfície no R3, cuja equação é justamente z, terceira coordenada, igual a f de xy. Então, agora a gente vai repetir essa ideia que nós vimos para funções reais. A gente vai dividir o retângulo R em subretângulos. Para isso, uma maneira interessante de fazer é a gente dividir cada um desses intervalos em subintervalos, fazer uma partição, como a gente fez no caso também de dimensão 1, e aí com essas partições a gente vai determinar aqui os retângulos, tá ok? Vamos fazer isso, formalizar essa ideia agora. Então, como eu disse, a gente vai dividir, por exemplo, o intervalo AB em subintervalos, digamos em M subintervalos, portanto, de comprimento ΔX igual a B menos A sobre M, e o outro intervalo CD em N intervalos, digamos YJ menos 1, YJ, seriam os pontos, né, dessa partição, de comprimento ΔY igual a D menos C sobre M. Então, como eu expliquei no desenho anterior, traçando os segmentos paralelos aos eixos e passando pelas extremidades desses subintervalos, nós vamos formar pequenos retângulos, que vou chamar de R e J, né? Que vai ser o produto. Por exemplo, se você considerar que o intervalo é xi menos 1, xi, e aqui o intervalo yj menos 1, yj, fazendo essa construção, você vai determinar aqui um retângulo. Esse retângulo eu estou chamando de RIJ, okay? Que é o produto desses dois intervalos. Esse retângulo, portanto, a área dele, vou chamar de ΔA, é igual a ΔX vezes ΔY. Atenção, como aqui nós estamos fazendo as partições
de mesmo comprimento, ou seja, no intervalo AB, todas as partições têm comprimento B menos A sobre M. E no intervalo CD, todas as partições têm comprimento D menos C sobre N. Ou seja, fazendo dessa forma, todos esses retângulos aqui vão ter a mesma área, né? Que vai ser, no caso, vou chamar de ΔA, vai ser ΔX vezes ΔY. Né? Isso aqui, a gente sabe que é B menos A sobre N vezes D menos C sobre N. Tá? Mas, enfim, vou chamar isso aqui de ΔA. Ok, então, agora, em cada retângulo, R e J, né? Ou seja, fazendo o I variar aqui e o J variar aqui, né? A gente fixando um I e um J, você vai ter esse retângulo R e J. Em cada retângulo desse, a gente vai escolher um ponto que eu vou chamar de XIJ, YIJ. É um ponto no retângulo RIJ. Então, a gente considera, né, por exemplo, o paralelepípedo, que é formado pelo produto desse retângulo, RIJ, vezes o intervalo 0, F de XIJ, YIJ. Tá? Lembre que, por enquanto, eu estou supondo, inicialmente, que estou supondo que a função é igual que zero. Então, isso daqui, esse valor aqui, F, do ponto XIJ, YIJ, seria a altura, e ΔA é a área da base. Então, esse produto é o volume desse paralelepípedo. Okay? A soma de todos esses volumes vai ser, analogamente ao caso de dimensão 1, o volume da região sob o gráfico da superfície. Então, essa figura daqui. Que eu tenho aqui, agora eu tenho a soma em I e em J. Tá? Porque fiz a partição dessa forma. Então, eu tenho esse somatório duplo, né, de F de X, Y, J, Y e J, vezes ΔA. Cada parcela desse, como eu mostrei, vai ser a área de um paralelepípedo desses. A soma dessas áreas é uma aproximação da área sob o gráfico da função f de x, y. Tá bom? Bom, novamente, como no caso de dimensão 1, nós definimos, isso aqui é uma definição, a integral dupla de f sobre esse retângulo R como sendo o limite dessas somas parciais aqui, quando m e n tendem para mais infinito, ao mesmo tempo. Observação, nesta definição, tá? A f é qualquer, ela não precisa ser maior ou igual que zero. Essa é a definição de integral dupla para uma função definida no retângulo, desde que esse limite exista. Bom, analogamente ao caso de dimensão 1, essas somas aqui, nós vamos chamar também de somas de Riemann, da mesma forma. Bom, se esse limite existir, né, isso aqui vai ser um número real, e esse número é a integral dupla de f sobre o retângulo. Tá? E neste caso, a gente vai dizer que a função ela é integrável. Quero mencionar aqui dois casos em que a gente pode mostrar que esse limite existe. O caso clássico é o caso em que a função f ela é contínua em todo retângulo. Tá? Então, nesse caso, a gente pode mostrar, como é feito no caso de dimensão 1, que a função f é integrável. E outro caso interessante e muito importante para a gente é o caso em que a função ela é limitada, certo? Ou seja, o módulo de f é menor ou igual do que uma constante, né? Observe que isso aqui está dizendo que o valor da função está entre os valores menos m e n. Então, esse é o caso clássico, se f for contínua, mas se f for limitada e o conjunto, ela pode ser descontínua, se ela for descontínua, por exemplo, apenas num número finito de curvas suaves, as curvas sem quinas. Então, neste caso, com essas duas condições, é possível mostrar que f é integral, que esse limite existe também, tá? A demonstração da existência, da convergência dessas somas, ou seja, desse limite aqui, foge um pouco
do curso, desse curso de cálculo 4, eu deixo como exercício para vocês, quem tiver interesse de ver, tá? Para os alunos mais interessados, a gente tem na matemática um curso de análise no RN, onde é demonstrada, por exemplo, essas convergências nesses casos, tá? Existem outros casos que esse limite existe, tá? Mas para fins do nosso curso, esses dois casos aqui são suficientes. Particularmente, esse segundo caso aqui, ele é muito importante para a gente definir em breve a integral definida numa região mais geral do que um retângulo. Tá? Então, por isso a gente enfatiza aqui essa condição B. Ok. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Um exemplo simples, que é um exercício de um livro. Vamos estimar, né, o volume do sólido que está abaixo do gráfico da função z igual a x mais 2y ao quadrado e acima desse retângulo. Então, isso aqui seria o domínio da função, dessa função aqui. Ora, vamos, por exemplo, dividir esse retângulo em 4 subretângulos. Tá? Fiz esse desenho aqui. De forma que, ou seja, estou dividindo em 4 subretângulos, cada retângulo desse vai ter área 1 por 2. Então, ou seja, vai ter área igual a 2 unidades de área. E aí eu escolhi, por exemplo, esses pontos aqui, em azul, tá? Ou seja, o canto inferior esquerdo de cada retângulo, como sendo um ponto para você avaliar a função. Nesses valores, aí a função toma esses valores aqui, 0, 1, 8 e 9. Então, o volume vai ser aproximadamente, né, a área do retângulo vezes a soma dos valores das funções nesses pontos, que dá 18. Tá? De forma que o volume aproximado aqui é 36. Tá bom? Exercício simples, só para a gente aplicar direitinho a nossa definição, no caso aqui de somas de Riemann, que é uma aproximação do volume. Ok. Outra observação, exercício que o livro traz para a gente é esse caso aqui. Considere esse retângulo e a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dA. Para calcular isso aqui é interessante. A observação aqui é que essa integral, como isso aqui é uma função maior ou igual que zero, essa integral ela tá bom? O volume do sólido formado pelo gráfico dessa função sobre este retângulo. Mas analisando, se você chama isso aqui de z, então z ao quadrado é igual a 1 menos x2, portanto, x2 mais z2 igual a 1. Isso aqui é a equação de um retângulo. Tá? Então, quando você tem, neste caso, z maior ou igual que zero, você está sobre a metade. Então, isso aqui é um retângulo circular, reto, de raio 1, sobre um círculo aqui de raio 1, tá? E cujo eixo é o eixo y. Tá? O y está livre aqui, está aqui o desenho desse retângulo. Como eu estou considerando, primeiro, o z positivo seria essa parte aqui de cima. Tá? E o x, por exemplo, o x entre menos 1 e 1, tudo bem, vai daqui até o outro lado. Tá? E o y entre menos 2 e 2 vai me dar a altura do cilindro. Tá? Então, essa integral vai ser a metade do volume do cilindro de altura 4, né, que é o comprimento desse intervalo aqui. Vai ser a metade do volume desse cilindro. Ora, o cilindro ele tem o volume, área da base vezes a altura, né? Como a base ela tem raio 1, então vai ser π vezes r ao quadrado, vai dar π. A altura 4, esse aqui é o volume do cilindro, mas como a gente tem só a metade, né? Essa integral representa esse gráfico daqui, que é só a metade do cilindro, a gente divide por 2, de forma que isso aqui dá 2π. Ou seja, a gente pode, a dica aqui é a seguinte, eventualmente, calcular as integrais usando a interpretação geométrica de que ela é o volume
sobre o gráfico da função. Tá? Essa é a dica desse exemplo aqui. Normalmente, os exemplos que tem no livro, eles são sugestões de ideias para resolver exercícios. Então, fica essa dica aqui, tá? E para finalizar essa aula, eu quero enfatizar aqui algumas propriedades básicas das integrais duplas, tá? Que podem ser demonstradas novamente, tá? Usando a definição e usando o fato de que o limite ele é linear. O limite da soma é a soma dos limites. O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Usando a que a gente chama de linearidade do limite, né? Passando a linearidade ao limite, é possível mostrar que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais e a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. E, finalmente, outra propriedade importante é que se tem duas funções que são comparáveis, digamos que f é maior ou igual que g no retângulo R, então o valor da integral também é maior ou igual, tá bom? Isso aqui independente delas serem positivas ou não. Tá? Muito bem, vamos encerrar essa aula de hoje por aqui. Até a próxima.